Sejam bem-vindos ao Além dos Muros podcast. Estamos aqui mais uma vez, eu, Zezé Brito e Anderson Teixeira, para levar conhecimento para a sua mesa. Talvez aqui a gente não tenha resposta para todas as suas perguntas, mas com certeza a gente vai levar algo que vai agregar conhecimento e valores na sua vida. Porque existem pessoas que creem, tem aqueles que não creem, mas tem aqueles que têm dúvidas. E também é para essas pessoas que têm dúvidas que estamos aqui para esclarecê-las. É isso. E estamos aqui com uma pessoa muito, mas muito bem, não informada, mas uma pessoa muito bem vivida, vivendo aqui na Europa com a gente. Hoje a gente vai trazer aqui um conhecimento, eu tenho certeza que vai agregar muito na sua vida. Mas antes disso, eu gostaria que se você achar que esse conteúdo é relevante para você, se inscreva aí no nosso canal, dê o seu like nessa mãozinha que está aí, aperta ela, compartilha, né? Para mais pessoas serem abençoadas também. E faça seu comentário, porque talvez você tenha algum conteúdo, algo que você tem dúvidas e quer que a gente traga para a mesa. Então, faça o seu comentário, dê a sua opinião. E também lá nos cortes no Instagram, TikTok, Facebook também a gente vai estar apresentando durante toda a semana. Então, antes de falarmos com o nosso convidado, roda a vinheta. Não vou falar não. Então é isso, queridos. Vamos para dentro? Bora. Estamos recebendo aqui um grande amigo, um homem que eu tenho uma admiração muito grande, e ele não é fraco, não. É pastor, é engenheiro, palestrante e empreendedor. Então ele vai trazer aqui uma palavra para nós debatermos sobre como construir algo sem perder aquilo que é essencial, sem perder a sua fé. Então estamos recebendo aqui pastor Júlio Nascimento. Muito boa noite, muito obrigado. É um prazer imenso, Pastor Zezé, Anderson, com a tua presença. A honra é toda minha em poder colaborar da melhor maneira possível com aquilo que vocês têm feito aqui. Parabéns pelo projeto, porque pessoas precisam receber um pouco mais, vocês transbordam, então eu estou muito honrado em estar aqui e que Deus abençoe essa casa. A honra é nossa. Amém. Para quem não sabe, pastor Júlio é o pastor da Igreja Atitude, é uma igreja que eu tenho um imenso carinho e é uma das igrejas que mais cresce em Portugal, Igreja Atitude de Porto. E, pastor, eu sei que antes de ser pastor, o senhor já tinha uma formação, engenheiro. É isso mesmo. A engenharia chegou primeiro. Na verdade, ainda existe uma etapa para cumprir para que eu possa ter o título pastoral. Nós, enquanto estrutura na Igreja Batista Atitude, nós precisamos passar por um concílio. Eu já sou teólogo, né? A nossa comunidade me reconhece como pastor, eu já faço ações pastorais, mas existe ainda a etapa do concílio, e o concílio é feito pela Confederação Batista Brasileira. Então eu preciso passar por esse processo para finalizar a minha categoria enquanto pastor e ser reconhecido também na Confederação Batista, né? Então existe ainda mais uma etapa desse processo. Mas antes de ser homem de Deus, eu tenho uma vida desde pequeno num lar cristão, mas durante muito tempo eu fui tomado pela religiosidade, né? E nesse meio do caminho, me tornei engenheiro. Eu fui engenheiro um pouco tarde, porque precisei fazer a faculdade com esforços próprios, enfim. Aquela dificuldade do povo brasileiro, né? De sempre, né? Eu acho que essa resiliência é um fator importante que me acompanha até hoje. E talvez seja por esse entendimento de ser resiliente, de buscar com todas as forças aquilo que a gente precisa, entender onde a gente quer chegar, é o que nos faz um pouco mais forte do que algumas outras pessoas. É isso. Teve algum momento na sua vida, durante essa trajetória em que o senhor falou, enfrentou dificuldades para se formar, estudar, mas qual foi o momento da sua vida que você percebeu que você tinha algo maior, um chamado maior para você? Bom, como eu nasci num lar cristão,
Durante muito tempo eu estive estigmatizado sob uma condição de religiosidade. E eu costumo dizer que eu era um crente água de salsicha, né? Vocês sabem para que serve? Sim, sim. Não serve para nada. Nada. Então, eu orava, tinha meu momento com Cristo, falava de Deus de vez em quando, mas não levava ninguém para Jesus. Nunca pratiquei o ID. E isso, pronto, isso dentro da minha religiosidade estava ok. Era o crente Tava James tudo Bond, certo. Exatamente. agente secreto. Pois é. Então, assim, porém, sempre com essa característica de me compreender cristão, eu achei que estava tudo certo até bem pouco tempo atrás. Nós chegamos aqui em Portugal e a minha esposa teve um problema simples de vesícula, né? Pedra na vesícula. E precisou fazer uma cirurgia. E nessa cirurgia, ela tinha algumas aderências abdominais. Quando vai se fazer esse tipo de cirurgia por vídeo, eles colocam CO2 para inflar a barriga para que se possa ter um melhor acesso durante o processo cirúrgico. E ali aconteceu um problema. A parede abdominal dela estava colada com, chamam de aderência, né? Sim. Com a parede intestinal e o intestino dela se rompeu. Como estava fora da área cirúrgica, não foi percebido pelos médicos, né? Então ela terminou a cirurgia em 1 hora e meia, foi por recobro, só que ela nunca melhorava e o processo estava cada vez piorando mais, enfim. Ela teve um processo de infecção generalizada e que só foi detectado 36 horas depois. Meu Deus. Esse quadro por si só, em mais de 86% dos casos, leva a óbito, né? Mas ainda assim, ela foi para o bloco operatório e após essa segunda cirurgia, dessa vez para abrir todo o abdômen, para fazer toda a lavagem, aquilo tudo, foi completada a cirurgia, porém, depois do processo cirúrgico, ela veio a falecer. Ela teve parada múltipla dos órgãos, enfim, e realmente foi pro vale. Meus pêsames. É complicado. Só que ela voltou. Meu Nós Deus. temos os laudos depois, se o senhor quiser, eu posso enviar para que o senhor Não, coloque não, junto. é Não, é vindo bom, de é uma bom, pessoa. Não é bom. É bom que- porque às vezes é pessoal mesmo, né? Vocês Sim. podem colocar ali no Testemunho muito corte. forte, viu, Julião? Eu não sabia, não. Eu E também não aí- sabia. Fui pego de surpresa. Sim, e aí o que aconteceu? Nesse pós-operatório, ela teve uma falência múltipla dos órgãos e pronto, deixou de ter Sim. vida. Só que Meu naquele Deus. momento Jesus resgatou, né? E tem uma característica muito específica. Quando o corpo começa a falecer de maneira gradativa e contínua, vindo de um processo de inflamação e infecção generalizada, o corpo não tem capacidade de reação. E quando aquilo se torna inexplicável à ciência, qual é o nome que nós damos? Milagre. Milagre mesmo. Exatamente. Então eu vi o milagre aí na minha frente. Mas depois disso, houve mais uma questão. Ela passou praticamente uma semana se recuperando, mas existe uma taxa que os médicos utilizam para verificar o processo infeccionado, o processo inflamatório, e essa taxa se chama PCR. Sim. É uma taxa que controla o nível de infecção. E aquela taxa parou de reduzir e começou a aumentar. E aí o médico achou que seria necessário fazer uma nova cirurgia para de novo revisitar todo o sistema e ver o porquê ainda tinha algum problema ali. Naquela altura eu já havia perdido a minha esposa, eu já sabia do que estava acontecendo, né? Do que havia acontecido. E Já tinha aceitado. não, eu na verdade já estava com medo de perdê-la, porque eu já havia perdido ela numa segunda cirurgia e ia caminhar para a terceira cirurgia com as mesmas características da segunda e eu tive medo de perdê-la. E eu fiquei transtornado, pastor. Eu saí do hospital, comecei a mover o nosso grupo de oração, que naquela altura já era de mais de 1000 pessoas. Uma corrente É forte, né? uma corrente muito forte, ela é uma mulher maravilhosa, muito amada e pronto. E muitas congregações estavam envolvidas e aquela coisa bem bonita de se ver. Tinha gente orando por ela no Japão. Então, assim, eu falava com o pessoal e falava assim, ó, vamos orar para que não haja cirurgia.
naquele desespero, né, de não haver uma terceira cirurgia, eu perder ela de vez. Olha, vamos orar, não pode haver essa cirurgia, vamos orar. E o médico tinha me dado 48 horas para avaliar de novo e ia checar de novo essa tal taxa PCR. Se o processo de infecção não tivesse melhorado com os remédios, ele ia ter que abrir novamente. E esses 48 horas se passaram, eu cheguei de novo no hospital e o médico falou, olha, nós vamos precisar abrir. Pastor, naquele momento eu fiquei transtornado, sabe? Naquele momento eu fiquei mesmo fora de si. Peguei o meu carro, a única coisa que eu lembrava é de que eu não podia ir para casa, que eu não queria enfrentar o olhar dos meus filhos. A minha sogra, o meu sogro, já estava todo mundo aqui, né? Desde quando aconteceu o problema da segunda cirurgia, eu já liguei. Só eu ia perguntar agora para o público entender. Você já estava aqui? Já estávamos aqui. Já estávamos aqui em Portugal. E aí, pastor, naquele momento eu peguei o meu carro e vim em direção ao centro do Porto, mas sem rumo. Eis que eu estou passando aqui na estrada de circunvalação, entrei aqui próximo ao Estádio do Dragão e passando próximo ali em frente ao Estádio do Dragão mesmo, a minha vista escureceu, o meu braço começou a ficar trêmulo. Eu tenho um carro que eu posso botar ele em piloto automático, ele ainda dá uma controlada. A única coisa que eu consegui fazer foi encostar no acostamento, na berma, como chamam aqui, né? Sim. E ali a minha vista escureceu, comecei a sentir na espinha dorsal um tremor. As minhas costas começaram a queimar, a arder, a tremer. Era uma coisa que eu não consigo explicar até hoje. Só que ali naquele momento, eu transtornado, desde o hospital até esse local, falando com Deus que eu não queria cirurgia, Deus do alto da sua glória resolveu me responder, porque ele viu ali um filho aflito. Desespero. Só que ele não me respondeu no coração, como ele faz algumas vezes. Ele me respondeu de maneira audível. E eu ouvi a voz de Deus falando, filho, não questione os meus meios, confia em mim. E não falou mais nada. Não questione os meus meios, confia em mim. Ali eu me converti de novo. Na verdade, ali eu me converti verdadeiramente. Ali eu sabia que, do alto da glória dele, ele resolveu cuidar de mim. E no meu momento de maior aflição da vida, eu nunca passei por um momento como esse. Imagina, perder a minha parceira de novo, mas dessa vez com a preocupação de perder definitivamente. E olhava para os meus filhos, e tão pequenos e já sem mãe. Como é que eu ia chegar com essa notícia para os pais da minha esposa? É um choque. É muita uma pressão, coisa, muita pressão. E mais do que isso, é o amor da minha vida, Exatamente. né? Minha companheira de vida, né? A companheira que Deus escolheu para estar do meu lado. E ele não escondeu a face dele para você. Para mim, não. Ele falou de maneira audível. Eu só ouvi essa voz uma vez e não preciso ouvir de novo para obedecer tudo aquilo que ele mandar. E ali eu tive a verdadeira convicção, eu tive a verdadeira conversão. E essa conversão ela foi tão verdadeira que, num determinado momento, pronto, ela passou pela cirurgia, eu cheguei em casa e falei para esse grupo, para essa corrente, o seguinte, eu falei, ó, ninguém aqui ora mais pelo que vai acontecer. O nosso combinado vai ser o seguinte, nós vamos orar para que Deus esteja no controle como Ele sempre está. É isso. E a partir dali, as coisas aconteceram. Ao todo, foram 4 cirurgias, ainda teve mais uma quarta. Mas dessa vez a gente já estava tranquilo, dando tapinha no ombro do médico, falando, não se preocupe. Fica tranquilo, está em boas mãos. Não se preocupe, tá tudo bem, vai dar certo. Ela lá também falava, olha, não se preocupa, pai, mãe, eu vou sair daqui. Você ouviu a voz do dono da vida. Acabou, não tem como, acabou. né? Eu não tinha dúvida nenhuma, pastor. E ali eu comecei de novo a minha caminhada com Cristo, desde aceitar Jesus novamente, fazer simbologicamente levantar, ir à frente do altar, confessar novamente, batizar. Eu batizei a minha família inteira. Enfim, todos nós fizemos o processo todo de novo. E falando sobre isso, tem um ditado popular que muitos acham que é bíblico, né? Quem não vem por amor, vem pela dor. Você acredita nisso? Porque a gente ouve tantos testemunhos que às vezes Deus permite, né, você passar por lutas, por tribulações, por esse abismo, né, você ir no seu limite,
para você saber que ele existe e que ele te ama e ele quer que você o sirva, porque a gente tem visto tantas e tantas pessoas que passam por esse momento para ter um encontro com Deus. Porque assim, às vezes você tem um filho rebelde que você às vezes você permite, ou às vezes você tem que bater, ou você tem que castigar, ou você tem que tirar algo dele Corrigir. para ser corrigido, né? Mas por amor. Você acredita que esse ditado popular ele tem alguma veracidade? Ele é popular, não é bíblico, mas eu creio nisso. Sim. Eu creio piamente nisso, porque talvez em outras condições eu continuaria sendo aquele cristão farisaico, né? Exatamente. Eu teria sido aquele crente água de salsicha por toda a minha vida. E o final seria trágico, porque eu não teria feito a obra dele, o que é belo, é o que eu mais me orgulho hoje. Mas mais do que isso, pastor, ninguém está livre do deserto. Não. Nós vemos que Jesus Cristo, tão logo após o batismo, né, ele foi convidado ao deserto e levado pelo Espírito Santo. Pelo Então o Espírito deserto é Santo. para todos e isso não me preocupa. O que me preocupa é quando estou no deserto, compreender o mais rápido possível aquilo que Deus tem para me ensinar. Quais as decisões? Aprender É. e sair. Enfim, tem gente que dura 40 dias, outros que duram 40 anos. Né? Mas eu creio perfeitamente nesse ditado, não por ser um dito, mas porque é uma verdade. E eu tenho certeza que o que aconteceu com a minha esposa foi para que ele me resgatasse enquanto a ferramenta que ele queria usar, porque eu estava sendo bem-sucedido na minha vida de uma maneira errada, porque não existe ser bem-sucedido se não for fazendo a vontade dele, né? E naquele momento eu não estava. O que a gente aprendeu. Pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. Como foi, sim, recomeçar? Sair do Brasil e recomeçar tudo aqui na Europa? Eu preciso contar o motivo pelo qual isso aconteceu. Nossa, nos permite. Cada um vem por um motivo. Eu creio hoje que o motivo é que Deus tem para as nossas vidas um propósito de resgatar esse período pós-cristão europeu. E eu acredito que a porta é Portugal. Eu creio que a porta é Portugal. Ouço algumas pessoas falarem sobre isso. Eu acho que o que tem acontecido no Brasil, e o Brasil tem sido um celeiro de exportação de homens de Deus, principalmente aqui para a Europa, né? E eu creio que o propósito dele se cumpriu, mas ele precisava fazer algo para me alertar de que lá não era mais o meu lugar. E o que aconteceu? Num belo dia, dentre tantos outros de perigos e perigos do Rio de Janeiro, que estava impossível viver lá, já há 8 anos atrás, nós tivemos o infortúnio de receber uma ligação em casa dizendo assim: olha, não venham buscar os seus filhos na escola, está havendo uma troca de tiros. E aí, imagina aquela cena, né? A realidade do Rio de Janeiro, né? Polícia de No um Brasil, lado, na verdade. polícia de um lado, bandido do outro, aquela troca de tiros, aquela coisa louca, né? Eis que quando a coisa se acalmou, ligaram de novo para casa e pediram para que fôssemos buscar os filhos. Eu estava no trabalho, eu estava muito distante. A minha esposa foi com a minha sogra buscá-los. As crianças todas da escola estavam extremamente assustadas, botaram todas as crianças da escola em 2 salas. As crianças estavam extremamente aterrorizadas. E ao passar ali pelo caminho até o carro, havia ainda pessoas presas, tinha um rapaz, né, algemado, sentado ali, esperando para o camburão levar, muita polícia em volta, carros de polícia, aquela coisa toda. Sim. E aí um filho meu, o Guilherme, virou para minha esposa e falou assim: mãe, por que a polícia não matou o bandido? Ela: calma, menino, deixa a gente entrar no carro e tal. E depois que entrou no carro, foi fazer o papel de mãe, que é ensinar, né? Aí falou: filho, a polícia não tá para matar o bandido, ela tá para cumprir a lei. O bandido é um fora da lei. Às vezes acontece que o bandido resiste e a polícia entra em confronto. Foi o que vocês viram. E acontece da polícia matar um bandido, assim como infelizmente acontece do bandido acertar a polícia. A polícia. E aí o meu filho falou a frase que me fez vir para Portugal. Ele falou: mãe, se eu sou o policial, eu dou um tiro na cabeça do bandido. Quando a minha esposa comentou, aquilo caiu como uma bomba no meu peito. Na mesma hora, eu percebi que aquele mundo já não era para eles. Nós, enquanto adultos, aprendemos a sobreviver e achamos até normal. Mas eu
me veio uma sensação de não pertencimento mais e de não merecimento deles receberem esse mundo, porque eles não pediram para vir, eles foram sonhados, e muito amados, muito queridos por nós. E são dois, são gêmeos, né? É. Não, eu já ia perguntar se, São, se são fosse gêmeos. o seu mais velho, se eu não tenho. Não, não, são gêmeos. Então um deles perguntou e aquilo caiu como uma bomba no meu peito. E a partir dali eu nunca mais sosseguei até conseguir vir para Portugal. O que que eu fiz? Eu apliquei para um mestrado aqui, naquela altura. O visto de estudante era um visto muito rápido, né? Eu apliquei para Coimbra e Évora, fui aprovado em Évora, né? E o processo de documentação foi muito rápido. Eles mandaram um documento me convidando para vir a Portugal, para o consulado, e aquilo acelerou o nosso visto de longa duração, porque era um curso de longa duração, o mestrado tem 1 ano e meio, enfim, o que passa de 1 ano vira longa duração. Então eu já vim para cá com visto, já vim tranquilo. Tudo certinho. Esse foi o caminho que eu sabia que era um caminho mais rápido, para que eu tivesse a família de maneira legalizada, com Pudesse velocidade. vir em todos, né? Eu já queria chegar aqui, trabalhar e pronto, seguir a vida, né? E o meu amigo, Luiz Otávio, é um amigo de infância, estava aqui já e tinha passado pelo mesmo processo, nos recebeu na casa dele. Enfim, e foi esse o caminho que eu tomei. E o motivo foi esse. Eu entendi que o Brasil Já não fazia mais já não parte. fazia mais parte. Eu não podia criar os meus filhos lá. Chegando aqui, né, é uma outra realidade. Nós sentimos impacto quando nós chegamos aqui também, de uma cultura totalmente diferente, né? A gente fala assim, o português fala igual a gente. Primeiro você sente a dificuldade de comunicação, Muito. aí vem a questão da cultura, né? E a gente sente o impacto. Os nossos filhos, principalmente, sente uma dificuldade. Eu sei porque foram 4 meses ali dentro de casa, a gente se questiona. Será que é isso mesmo que Deus queria que eu viesse fazer? A gente começa a se questionar. Se tomou a decisão certa. Se tomamos a decisão certa. Sim, qual a maior dificuldade que o senhor enfrentou junto com a sua família? Quando caiu na realidade, estamos em Portugal, Estamos fora do Brasil. qual foi? A minha maior dificuldade foi compreender a voz de Deus. Os meus filhos passaram por um processo de adaptação, porque a escola é completamente diferente, o próprio método de estudo é diferente. Eu acho que aqui o método é bem mais forte do que lá, Sim. né? O período é integral e lá era meio período, enfim. Meu filho sentiu muita dificuldade aqui. A adaptação deles foi um pouco mais difícil. A minha não, porque eu já era um cara viajado, eu sou ex-profissional da Petrobras, então trabalhei em alguns lugares do Brasil, e eu me adaptava a todos os lugares. A gente fala de diferença Brasil-Portugal, mas se você sai do sul para o norte, nordeste, também A mesma coisa. Tem né? diferença. Vocês sabem bem. Então, assim, a aculturação não foi um problema para nós, né? Mas para eles gerou um impacto inicial. Para mim, não. Agora, Évora não era o meu lugar. Ali não era o tiro certo. E Deus fechou todas as portas de emprego. Eu procurei trabalho de empregado de mesa. E eu ia nos cafés na Praça do Giraldo, que é a Restauração, que aqui é restauração. que é a praça central de Évora, e via lá plaquinhas, há vagas, e as pessoas não me contratavam. Era impressionante. Eu falava, olha, tá ali, eu tô aqui, me dá a vaga, já mandei pro Você dono. já sofreu preconceito? Não, Você acha? diretamente não. Não. Nunca senti. Minha esposa passou por uma intercorrência, mas eu acho que foi um problema da pessoa, não tem a ver com o fato de sermos brasileiros. Nunca tive essa dificuldade, nunca tive. Deixando bem claro que eu também não. Eu acredito, sim, Julião. Você falou, você já antecipou essa resposta até com o que aconteceu com a sua esposa. Porque essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus é que você ainda não tinha. Não, porque eu era um cristão água de Exatamente. salsicha. Não havia comunhão, por mais que... A minha esposa costuma dizer que ela nunca me viu deitar para dormir sem orar. Isso era verdade, mas eu estava cumprindo um rito religioso e não uma Exatamente. conexão direta com o Pai, né? Era um rito, é um rito que eu trago desde a infância, porque a minha avó era o pilar cristão e evangélico da nossa casa, então ela me ensinou muita coisa e aquilo foi uma das coisas que eu trouxe comigo. Mas honestamente, mais como um ritual do que como um encontro verdadeiro, diário com Deus. Eu passei também por essa fase, assim, porque
Para mim, a maior obra missionária que Deus fez aqui em Portugal foi para dentro de mim mesmo. Amém. Porque assim, pastor, a gente foi criado no Brasil, e eu já falei várias vezes sobre isso. A gente cria tipo dentro de uma bolha, dentro de um aquário onde tá chegando comida, você tá bem, tá tranquilo, se relaciona com quem tá ali dentro do aquário e você acha que tá bem. Culto de domingo, sábado, célula. E quando você, e foi o que aconteceu com a gente, você resolve falar assim, eu quero abrir mão de tudo. Eu literalmente abro mão de tudo, mas até então você não tem noção. Do que pode acontecer. Baseado naquilo que você vivia lá, você imagina que não seria tão difícil. Quando você chega aqui e Deus começa a te tratar, como você falou, Deus pega todo mundo e leva para o deserto. E Ele começa a te tratar, um processo de tratamento, de forjar o seu caráter. E aí vem as cobranças para nós mesmos, dentro de casa, com a família, com a esposa, porque você é o sacerdote da sua casa, em primeiro lugar. E aí vem falta isso, falta aquilo, e você sente uma pressão tão grande. E aí, o que aconteceu com o senhor, de ouvir a voz de Deus, e você acalmar o seu coração e falar, ei, Deus fala assim, eu tô no controle. Sou eu. É do meu jeito. É. Só siga, venha. E foi isso que aconteceu e está acontecendo conosco. Então, assim, a gente se entristece com as coisas, com os contra-ataques, com as coisas que acontecem, mas ao mesmo tempo vem aquele conforto de você saber que Deus está no controle de tudo. Talvez nós façamos algumas escolhas erradas e a gente tem que colher isso, mas faz parte do processo. No meu caso aconteceu exatamente assim. Eu, como era um profissional da Petrobras, eu desde muito cedo veredei por esse caminho. Eu sempre fui um cara muito trabalhador, corri muito atrás, enfim, antes de ser engenheiro mesmo, eu já tinha uma qualificação muito especial na Petrobras. Eu era um cara ímpar, eu era um cara que todas as empresas queriam dentro do seu projeto. Me qualifiquei em controle de qualidade, enfim, eu tinha um know-how muito bom para aquilo que eu fazia. Eu era uma referência. Então eu nunca tive problema financeiro. E isso é um problema que eu só vim encontrar e entender depois, porque eu me tornei um cara muito vaidoso. Tudo que eu precisava, o dinheiro resolvia. A verdade é essa. E aqui eu me deparei com essa realidade de não conseguir um trabalho de empregado de mesa. Mas eu não vim para cá com essa vaidade. Foi a primeira coisa que Deus quebrou. Acho que Ele quebrou no avião da TAP. Ele falou, meu irmão, se você vai para lá é para sobreviver. Eu botei a faca entre os dentes e vim para fazer a família sobreviver. Eu já ouvi essa história. Isso aí não veio na mala de 23 quilos. O meu primeiro trabalho aqui foi como ajudante de pedreiro em uma obra a 1h30 de distância aqui do porto. Você vê, um engenheiro vim para trabalhar. Vem trabalhar na construção civil, que é a sua área. Na verdade não é, eu vou te contar sobre isso. Ó, que legal. Então assim, eu cheguei aqui em Portugal sem essa vaidade. Eu acho que Deus já quebrou no avião na vinda para cá, mas nós passamos por algumas dificuldades para que o meu coração estivesse totalmente limpo. Qual é a dificuldade? A escassez. O começar de novo é difícil para quem já tem uma certa idade. Eu trazia 3 malas, que é a minha esposa e meus 2 filhos, não é? E como provedor nós ficávamos extremamente preocupados, porque como eu disse, lá em Évora eu não conseguia nada de nada. bate no desespero. Nada de nada. Vai passando os dias, o desespero vai tomando. Exatamente. E aí, rapidamente também, com 4 meses, a gente entendeu que não era lá e viemos pro Porto. Eu falei com a minha esposa, olha, meu amor, o nosso dinheiro está acabando. Ou a gente arrisca uma cidade grande para começar a trabalhar, ou a gente vai voltar para o Brasil, e essa não é uma opção. Nós não temos esse plano B. Aí eu comecei a me movimentar e nós encontramos a oportunidade. Lá no Cerco do Porto, Rua das Pedras Salgadas, número 50, Vizinho. segundo esquerdo, ali foi o nosso primeiro endereço aqui, nossa primeira morada no Porto, né? Arrendamos esse imóvel sem vê-lo fisicamente, estávamos em Évora. Aí chegamos aqui e as coisas começaram a caminhar. Só que ter um bom casamento é importante, porque naquele momento a minha esposa virou para mim e falou uma coisa extremamente importante. Meu filho, nós já atravessamos o oceano. O que é mudar de Que é a cidade? parte mais difícil.
Verdade. Então nós viemos com força e rapidamente eu consegui esse emprego. Tem um outro testemunho, mas se eu falar disso tudo, A gente não termina. Agora, o cerco foi a porta de entrada para nós, então. Também. para mim foi. Para mim Pra mim também, foi. que foi o primeiro lugar que a gente morou e Cerco passamos do 3 Porto. anos lá. Passamos lá quase 2 anos e eu não tenho do que me queixar. Glória a Tivemos- Deus. E tivemos- aproveitando esse gancho, quais os erros que você acha que impedem as pessoas de crescerem aqui? Alguns. Tem muita gente que chega aqui no país e resolve botar defeito no português, em Portugal. Só que nós recebemos essa terra como herança por algum motivo, por algum propósito. E muita gente chega aqui sem entender qual é o seu propósito. Vem sem plano, sem planejamento, sem preparo, sem conhecimento. E esses vão sofrer. É. Eu costumo dizer que a primeira coisa que a gente deve parar de errar é trocar a lente da crítica pela lente da solução. Isso. E ao invés de praguejar Portugal e os portugueses, é amar essa terra e amar essas pessoas. E esse é um erro comum de quem chega, né? Exatamente. Se vitimiza e, porque tem um preconceito, porque isso, aquilo, outro. E acaba ele mesmo dificultando, né? Eu costumo dizer que, independentemente da pessoa, se ela vem para o lugar, não é o lugar. Depende da pessoa, ela pode ir para o lugar que tem um salário maior da Europa. Vai depender muito O da problema- O pessoa. negócio é que aqui, você chega num certo momento que às vezes deu errado aqui, deu aqui, aí você começa a ouvir vozes de outros, né? Faz isso, faz aquilo, você começa a experimentar um pouco de cada coisa e acaba que não flui nenhuma, Se perdendo. né? E eu penso sempre assim, eu creio dessa forma. Deus ele nos deu qualificações ou virtudes que precisam ser descobertas dentro de nós, Claro. né? Porque tem coisas que eu quero fazer que não tem nada a ver comigo. Eu não tenho esse cacife, essa qualidade, essa virtude. Mas eu tenho como buscar esse conhecimento em Deus e eu desenvolver isso. E às vezes todos nós temos alguma coisa, algum Com talento, certeza. né? Com certeza. Com certeza, todos nós temos um talento a ser desenvolvido, mas às vezes nem nós sabemos, nós não conhecemos os nossos talentos, os nossos propósitos, e às vezes Deus nos chama para o desafio, né? É. Porque Ele cuida de todos, quer a pessoa acredite ou não, Ele cuida de todos. E o amor dele não é seletivo, né? Tanto que pessoas que não são cristãs têm os seus devidos sucessos. Sucesso. Porque a lei da semeadura existe, né? E existe para todos. Não adianta eu ser um extremo cristão, extremamente conectado com o Pai e não querer levantar da cama para trabalhar, É. né? Tem gente que planta batata quer Quer colher colher maçã. maçã? É isso. Tem outros que nem plantam e querem colher. Então, assim, não funciona. Essa fala que o senhor falou aí de Deus, ele não é seletivo. Será que essa linguagem de amor de Deus, ela não se torna diferente para algumas pessoas? Vamos para a Bíblia. Vamos. João. O tratamento, o relacionamento de Deus com João era um pouco diferente do que ele tinha por Pedro, ou por Tiago, ou por Judas. Então, assim, ele não é seletivo, mas ele Tinha os pode. preferidos. É isso que eu falo. Mas tem um porém também. Tem aqueles que estavam mais perto, né? Qual a sua visão, pastor, sobre isso, assim? Dentro e fora da Bíblia, quantos filhos o senhor tem? Só um. Só um. Eu tenho 2. E Só Quer um dizer, minuto. eu tenho Ah, dois tá. filhos, eu tenho uma Correção. filha que é de um primeiro casamento, ok. de muitos anos, ela mora na Mas- Suíça. eu São dois tenho 2 filhos. filhos, são gêmeos. Cada um tem uma característica. O amor de um pai e de uma mãe por um filho é extremamente igual, na minha Exatamente. opinião. Isso eu Só concordo. que afinidade, proximidade, é o que diferencia o relacionamento Um de outro. de um e do Pra outro. Eu tenho certeza que com Jesus Cristo aconteceu a mesma coisa. Porque ele conhecia Pedro e sabia que Pedro ia o negar. Sim. Ele conhecia Judas e sabia, Sabia que que ia ser Judas ia o traído. trair. E amor da mesma forma. Ele conhecia todos os apóstolos e sabia que seria abandonado, que eles iriam dormir, que eles iriam falhar. Então, assim, ele os amou igual, só que a afinidade, ela é comum e peculiar a todos, né? Só que nem todos acessam
essa afinidade, né? Sim. Tem gente que não acessa por não se sentir pertencente. Por exemplo, tem gente hoje que tem dificuldade de entender que Deus é pai, só vê Deus como um juiz, né? Como um seletor, mas esquece de compreender que ele é Exatamente, pai. é. Rapaz, assim, eu vou fazer uma pergunta mais profunda que Por não tá favor, nem. por favor. Deus sabe que eu vou ser daqui a 10 anos. Ou se eu vou estar aqui daqui a 10 anos. Como ele sabe do Senhor, como ele sabe do anos. Sim. Usando desse atributo da onipresença, de estar no passado, presente e futuro. O senhor acha que, lógico que não vou comparar Deus com a gente, porque a gente é muito limitado, mas que isso pode se interferir nesse processo de relacionamento com Deus durante essa jornada nossa aqui? Um exemplo. Às vezes eu questiono tanto a Deus porque eu quero ouvir uma resposta, eu quero que Deus me responda o que eu faço, e às vezes Deus se cala. E com o Senhor, às vezes, no momento de angústia, você ouviu a própria voz de Deus. Isso o torna especial ou tem a ver com essa onipresença de Deus? Eu acho que tem a ver com a multiforme graça dele. Se não fosse dessa maneira, eu não ouviria. Porque o meu coração, além de estar em pânico naquele momento, eu tinha um ouvido fechado para as manifestações que Deus já havia feito ao longo da minha jornada. Eu já fui convidado por Deus de diversas formas para viver a vida com Ele, né? Mas todas as vezes eu ignorava. Claro que eu não achava que era uma sorte, eu já sabia que era Deus. Mas eu achava que a vida que eu estava levando era suficiente. Então Já estava bom. ele precisou me levar para o profundo para que eu pudesse compreender, né? E se eu tivesse passado por aquele problema, estado no hospital, talvez eu não tivesse visto e vivido o que eu vivi para compreender que eu não posso mais andar fora dos caminhos dele. Então, o que aconteceu com a minha esposa, eu costumo dizer para todas as pessoas, não foi para resgatar nossa casa inteira. Nós resgatamos a casa inteira, resgatamos o amor na nossa família e alcançamos alguns amigos. Alcançamos para Jesus por aquilo que eles viram, por aquele milagre que eles estiveram a presenciar ali naquele momento, né? Mas aquilo tudo aconteceu para que eu me tornasse a ferramenta que ele já tinha escolhido que eu fosse, porque a Bíblia também nos fala que desde o ventre da nossa mãe Ele já ele Já já esse- nos conhecia, e eu tenho certeza que ele já tinha me dado um propósito, só que eu estava andando fora do propósito completamente. Eu precisava voltar para lá. Você diria que você foi um Jonas? Eu acho que eu fui pior do que o Jonas. Porque eu fui uma porta mesmo. Alguém que achava que estava onde não estava, por simples falta de cuidado, de leitura. Eu realmente já tive muitas oportunidades de compreender o que Jesus tinha para mim. Então eu acredito que essa multiforme graça atinge a cada um de uma maneira diferente. Tem gente que é de maneira espontânea, tem gente que é de maneira mais profunda, tem outros que não precisam ser tão burros como eu e compreendem de maneira mais fácil e se reconectam com o caminho. Porque, eu volto a dizer, para mim não há mais escolhido, menos escolhido. Ele precisou me levar mais fundo, ele precisou tocar na vida para que eu pudesse compreender E na que era ferida que ele. foi usado com a sua Exatamente. mulher. Porque eu não. Pronto, eu achei que estava tudo bem, que eu já tinha um relacionamento com Cristo e não tinha o cuidado. É uma questão de cuidado, de realmente olhar para a minha vida com Ele e entender que eu estava errado. É aquilo que todo mundo fala, eu não faço mal pra ninguém. Eu vou Olha, certinho, eu vou na missa, eu vou num culto. não é isso que nos leva Não a é Deus. isso que eles nos ensinou. Mas assim, sem querer ser advogado do Força, diabo, Já sendo? é que as pessoas estão em casa às vezes querem Com perguntar. certeza. Sim. Ser seletivo e usar a sua multiforme graça tem alguma diferença? Eu acredito que ele não é seletivo. E, na verdade, voltar aos caminhos dele é uma decisão. Eu também não acho que ele escolhe. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Essa verdade e a vida está disponível para todas as pessoas. Eu não acredito que existem os escolhidos. É isso, pastor? Agora, Sim, pode assim complementar. como o amor, viver em Cristo é uma decisão. Só que às vezes, e Deus sonda os nossos corações, o nosso coração já está achando que está onde não está.
Ou o nosso coração precisa enxergar algo que ainda não enxergou, mas ele tem um propósito para todas as pessoas. E eu posso ter a certeza absoluta que ele, salvando a minha esposa, ou não naquele momento, eu tenho certeza absoluta que aquela era a minha última oportunidade. Sim. Eu tenho certeza Ali absoluta. foi a chave. Ali eu tenho certeza que Deus viraria as costas para mim se eu não reconhecesse de uma vez por todas que aquele era o movimento dele para me trazer de volta para o propósito. Eu acredito também. Assim, o senhor falou isso aí, só para complementar, para a gente fechar esse assunto. Existe pessoas que são selecionadas especificamente para estar na frente do campo de batalha? Eu acredito em corações dispostos e disponíveis. Cada um tem um chamado. Existe um chamado muito importante que pouca gente conhece, que é o chamado do porteiro. Billy Graham foi alcançado numa cruzada evangélica que naquela tarde só levou 5 pessoas para Jesus. E geralmente eram cruzadas que movimentavam bastante gente. Sim. Só que tinha sido um fiasco naquele local. A quantidade de aderência de pessoas tinha sido baixa. Da visão humana. E Billy Graham estava numa bicicleta, se eu não me engano, ele era entregador de leite. E ele pensou em entrar, mas ficou naquela, viu que era garoto demais. Mas o porteiro o avistou naquela indecisão e o convidou para entrar. E insistiu para que ele entrasse. E naquele dia ele foi alcançado. Então aquele ministério que naquele local só levantou 5 vidas para Jesus, atingiu Eu alguém falei que isso ano levaria passado. multidões e multidões e multidões a conhecer a Jesus Cristo. Então, graças a um porteiro, um coração disponível foi alcançado. Então, nós precisamos ser apenas ferramentas. Não me interessa se eu estou na frente ou atrás das câmeras, se eu estou em cima do Deus púlpito. sempre usará É pessoas. com aquilo que eu falei aqui na semana passada, né, com o testemunho do Marcelo. Foi. Se eu acredito também, assim, lógico, partindo desse pensamento, e eu concordo, que Deus ele usa uma pessoa especificamente para ganhar uma família ou uma pessoa e tá selado o ministério dele? Eu creio. Muito se fala em ministérios grandes, né? Existem pessoas que resolvem contar números. Nós cuidamos de algumas congregações na África. Existem pastores com 30 pessoas, 20 pessoas, 10 pessoas. Ele é mal sucedido porque só tem essa quantidade? Aquele porteiro foi mal sucedido? É isso que eu falo. Então, pastores, eu posso garantir para vocês: o tamanho do ministério não é de acordo com o tamanho do galardão. Porque 95% do pastoreio, eu creio que o seu também é assim, porque ao chegar aqui eu vi o senhor cuidando de pessoas, não está no púlpito. E Deus resolveu cuidar da sua criação usando a própria criação. Então, eu não vejo com números se um ministério é bem sucedido ou não. Talvez o que tenha feito isso é essa comparação ou as pessoas se menosprezar ou se achar que é pequeno quando faz essa comparação hoje justamente por causa das redes sociais, onde as grandes igrejas gostam de postar números, A diferença está muito grande. né? E aí às vezes as pessoas, igual a gente fala aqui sempre, né? Com todo respeito, nós somos o primo pobre ali da Rio Song ali, né? A gente tem uma Mas vizinha muito grande. mas assim, eu concordo com o que o senhor falou, não Eu é nem também. pela quantidade, é pela qualidade, né? E isso também é segundo aquilo que Deus já nos colocou como missão. Às vezes nós temos uma ambição tão grande de conquistar aquilo que Deus não colocou como missão para nós. A gente quer uma igreja superlotada, cheia, mas às vezes Deus quer que a gente faça a gente foge ao caráter de um pequeno grupo de pessoas para acontecer isso que o senhor falou aí. 5 pessoas que foram salvas, alcançadas, e através dessas 5 pessoas, pelo menos um alcançou mais de 1 milhão de pessoas. Isso eu uso um paralelo com uma semente, né? Nós conhecemos a quantidade das sementes que estão dentro de uma maçã. É só abrir a maçã e nós vamos ver ali 6, 8, 10 sementes. Agora nós não sabemos quantos
frutos dará uma semente plantada. Isso é verdade. Aquela semente plantada vai dar uma macieira que vai dar várias maçãs, e Várias- várias maçãs com várias sementes, e vários, e vários, e vários. Então, eu não vejo dessa maneira. E Deus, eu acredito que Ele também não vê dessa forma. Nós temos um propósito, um compromisso. É muito fácil, no muito, nós entendermos que estamos sendo bem-sucedidos, mas será que estamos sendo bem-sucedidos naquilo que Deus nos mandou fazer? Eu acho que o maior erro do ser humano é acreditar que ele é bem-sucedido naquilo que Deus não o mandou fazer. É isso. E o ministério vai um pouco por esse caminho. Jesus Cristo disse que nós faríamos coisas maiores do que ele. O senhor crê? Acha que alguém já fez coisas maiores do que ele? Ou não? Eu acredito. É muito Agora virou jogo. difícil, é muito difícil de responder. Assim. Eu vou te responder de uma maneira muito clara e eu creio naquilo que ele disse, ok? Vamos pegar no ministério de Jesus. Para quantas pessoas ele falou? Ele falou para menos pessoas do que Billy Graham, por exemplo. Sim. Hoje nós temos pessoas como o reverendo Hernandes Dias Lopes, que atingem muito mais pessoas do que Jesus naquela época atingiu. Isso é um demérito para Jesus Cristo? Claro que não. Claro que Eu não, não estou verdade. cometendo aqui nenhuma gafe teológica. Ele falou, mas ele não tem vaidade, né? Então, o que acontece é que nós precisamos compreender que ministério não tem a ver com quantidade, porque vemos igrejas vazias estando cheias de pessoas. Não adianta ter muita gente e estar vazia do Espírito Santo. O coração não está ali. É isso. Nós vemos hoje teologias adaptadas, eu não gosto de falar muito sobre esse assunto, né? Mas nós vemos teologias adaptadas ao gosto do cliente. E eu prefiro estar numa igreja Infelizmente. cristocêntrica, Exatamente. em que a palavra de Que a Deus palavra é pregada. Nada além da palavra, só a escritura, né? Então esse é o paradoxo que eu compreendo, assim como todo ensinamento cristão é um paradoxo. É. E pastor Júlio, eu queria que você completasse a frase. Além dos muros do medo, encontrei. Propósito? Propósito. Eu tenho certeza que encontrei propósito. Hoje eu caminho naquilo que Deus quer para mim. E eu não estou falando de pastoreio, estou falando de cuidar de pessoas. É forte. O senhor é um empreendedor aqui. Mas assim, quais os pilares para você permanecer, para você vencer, seja em qualquer área profissional? Quais esses pilares para você não perder a essência, a base de tudo? São simples, são três, né? Como tudo que vemos e cremos é trino, eu creio que os pilares também são três: família, fé e o trabalho. Nem sempre essas coisas vão andar em controle absoluto e vão estar linear em 33,33% para cada lado. Verdade. Alguns momentos você vai precisar trabalhar mais e negligenciar um pouquinho de tempo com a família. Mas você não pode perder a fé. Em outros momentos você tem que entender que a sua família precisa de você. E não existe homem financeiramente bem-sucedido se o lar dele está destruído. E o lar se autodestrói de duas maneiras. Quando você acha que compra a sua família com dinheiro e quando você não traz Jesus para sua casa. Então, para mim, esses são os três pilares. Excelente resposta. Mas é uma verdade mesmo, assim. Eu senti na pele isso no período que eu cheguei aqui em Portugal. Eu me auto-questionei, por quê? Porque no Brasil a gente tinha aquela falsa segurança de um concurso público, de um salário, de uma casa confortável, de um carro bom. E aí quando você perde tudo isso e você se vê em uma situação como aconteceu com o senhor, que você passei 4 meses desempregado. Tinha vaga, igual você falou, tinha vaga lá, mas pra mim não tinha. Foi o que eu disse. Aí eu falava, será que é porque eu tô velho? Será que é porque sabe? Questionei. E aí até que eu ia lá para aquele bosque e eu orava ali, eu clamava a Deus e pedia a Deus falar comigo. Conforta o meu coração, coloca certeza no meu coração. Sim. O meu filho começou a trabalhar, depois a minha esposa. E aí, sabe o que Deus falou? Usou uma pessoa para falar comigo? Deus está quebrando o seu orgulho, está colocando você na dependência da sua esposa e do seu filho.
aquilo me jogou lá no chão. Porque para um homem provedor isso acaba sendo um. E aqui, É um peso. É um peso, essa é E a é palavra. verdade, é verdade. e aí eu senti, pastor, que foi uma quebra de orgulho. Amém. Era Deus tirando orgulho do meu coração, porque às vezes nós, mesmo estando dentro da igreja, a gente se acha tão responsável. Lógico que nós somos o sacerdote do lar, mas a gente acha que todos eles, como o senhor falou, eu vou comprar minha família com dinheiro, né? E acho que basta eu ser o provedor financeiramente da minha casa, Que eu tá vou tudo saber bem. que tá tudo resolvido. O que aconteceu comigo era exatamente isso. Eu vivia confortavelmente a título financeiro, né? E achava que estava tudo bem. E se houvesse um questionamento da minha esposa com relação a alguma coisa comigo, eu falava para ela, tá te faltando alguma coisa? Isso é o erro mais absurdo que tem. Mas ali dentro, você não pensa nisso, né? Você pensa no seguinte, ó, minha família está guardada, está confortável, então eu estou cumprindo o meu papel. Não. Por isso, esses 3 pilares que eu sugeri agora há pouco são importantes. A família está em um deles. Por isso que muitos lares são destruídos. E hoje ela em dia, justamente precisa por estar, isso. né? Não necessariamente nessa. Como que Nessa eu posso mesma dizer? ordem, Isso, né? na ordem, isso. E Mas precisa. falando em ordem, assim, pastor Júlio, eu Uma sempre, puxa a outra. qual a sua ordem, assim, na minha Uma boa visão? pergunta. A minha visão, ordem de, vamos dizer assim, na realidade, prioridades no plural não existia até um pouco tempo, né? Vamos dizer que prioridades. Eu, particularmente, e muitas pessoas gostam de inverter, eu tenho Deus, família, trabalho e igreja. Qual a ordem do senhor, assim, de prioridade? Bom, a minha ordem é cumprir os ministérios conforme Jesus nos ensinou. O meu primeiro ministério é a minha fé em Cristo. Sim, sim, Amai a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti sim. mesmo. Deus em primeiro. A Deus Eu sobre ia todas falar as fé coisas também, e ao é. próximo como a ti mesmo, Sim. né? Então, Deus em primeiro lugar e acima de tudo e de todos e de todas as coisas. Depois eu cuido do mais próximo, que é a minha família. E depois os outros ministérios. Não há ministério exterior bem sucedido se a nossa casa não está bem. Exatamente. Que eu tenho visto assim, se você conseguir aí, até o dia desse eu vi um pastor que depois de, acho que décadas, né, evangelizando, cuidando de igreja, assim, pastor de igreja mesmo, cuidando de pessoas, e chegou um momento agora, no Brasil, que ele pediu para dar um tempo que ele ia cuidar da família dele. É porque a gente não pensa, mas eu acho que o que mais a gente perde quando a gente acha que tem tudo é o tempo. E esse não tem volta. É porque assim, tem muitos casos, muitos lares de pastores que estão sendo destruídos, né? Por conta de agenda, Pela ausência. por trabalho. Exatamente. Pela ausência. Né, então é essa ordem que o senhor falou aí, eu concordo plenamente com ele. Eu tenho que ter Deus em primeiro lugar, amar o próximo, e os próximos são aqueles que estão mais perto, lógico, em primeiro lugar, que é a minha casa. Eu tenho que cuidar da minha casa. Paulo mesmo fala isso, Claro. né? Então, assim, às vezes a gente se preocupa tanto com isso, são tantos problemas que tem na igreja, quando você sabe que cuidar de uma igreja não é fácil. E aí, quando você vê a sua família, o seu filho não quer mais, o seu filho não quer ser um pastor. Às Ele vezes quer, ele acaba- quer o pai, né? Às vezes acaba por acontecer isso porque. E nós erramos. Não sei se os senhores, mas durante algum tempo eu também falhei nisso. Só que chega uma fase que a gente percebe o entendimento, né? E se nós perdemos os filhos dentro de casa, o teu ministério passa a ser um peso. E a criança convivendo com esse possível problema começa a pensar assim: eu não quero ser aquilo que o meu pai é, Exatamente. porque senão eu vou abandonar o meu filho, como ele me abandonou. Ou seja, é preciso ter equilíbrio para todas as coisas, né? É preciso ter equilíbrio para todas as coisas. E eu tenho certeza que Deus não procura lares destruídos. Agora, eu tenho certeza absoluta também que é possível cumprir ministérios bem, dedicar-se bem e ser bem-sucedido, bem-aventurado também no seu lar. É uma questão de gestão, mais até do que de prioridade, na minha opinião. É uma questão de gestão, isso eu concordo, de tempo. E a pergunta que eu vou fazer agora vem lá do Júlio do Brasil.
Se você pudesse sentar hoje com aquele jovem engenheiro que ainda não sabia tudo o que Deus faria em sua vida, qual seria essa conversa importante assim que você teria com ele? Eu ia ouvir muita coisa porque ele era muito falastrão. Naquele momento, eu acho que o Júlio novinho, ele não compreendia algo anatômico, que nós temos 2 ouvidos e uma boca, então nós devemos falar Ouvir menos mais. e ouvir mais. Então, o primeiro conselho que eu daria para ele, depois dele falar mais do que me ouvir, que isso ia acontecer, é que ele tivesse atento com o olhar da fé para entender mais cedo o propósito que Deus tem na vida dele. Porque eu estava sendo mal sucedido fazendo aquilo que Deus não me chamou para fazer. E que você achava que estava fazendo certo. O meu maior pesar nesse momento é saber que eu poderia ter começado antes. E eu trabalho dobrado para as coisas de Deus justamente por esse motivo. Mas você tem algum peso na consciência? Nenhum. De nada. De nada. Porque tudo aquilo que eu fiz de certo ou de errado, e eu falhei bastante, convergiram para o meu entendimento de quem eu sou hoje. Crescimento. Sem dúvida. Não sinto falta de nada, não tenho dúvidas de nada. Conheci todas as faces da moeda, então eu não tenho nenhum tipo de arrependimento, porque eu entendo que no tempo de Deus as coisas se cumpriram. Sim. Amém por isso. Amém. Com toda sinceridade, assim, o senhor acredita que a sua esposa e seus filhos são felizes da forma como ele vê o pastor Júlio viver hoje e cuidar deles? A minha esposa, com certeza. Os meus filhos estão passando pelo período da adolescência, né? Então, agora é um momento de excesso de questionamentos e redescobrimento, entendimento de que sabe tudo. Cada vez menos ouvem certos conselhos, Já passamos mas por isso também. todos passam, né? Eu Sim, também já fui é um momento. adolescente e me lembro exatamente de como era, né? E provavelmente nesse momento eles não estejam extremamente felizes, mas eu tenho certeza que o problema não é o ministério. Eu acho que o problema é um momento que eles estão a passar enquanto adolescentes, né? Estão com 15 anos, então estão naquela fase que a gente já conhece, Sim, hormônio sim. demais, muita informação, pouca profundidade, e a minha tentativa de resgate é desafiá-los a se aprofundar um pouco mais em certas coisas, em ser mais incisivos em certos assuntos, tentar tomar decisões que vão perdurar para a vida deles o mais cedo possível, para atingir mais cedo seus objetivos, né? Mas em linhas gerais, eu tenho certeza absoluta que toda a minha família, tanto os mais próximos quanto os mais distantes, os meus amigos verdadeiros, estão felizes com aquilo que Deus me tornou ultimamente. Amém. Eu falo porque meu filho, ele sentiu uma pressão muito grande assim na faculdade. Meu filho, desde os 4 anos, foi criado dentro da igreja, tocando bateria. E ele veio para cá com 18 anos e se ingressou um ano depois, com 19 na faculdade. E ele viu aquela, aquela correria do dia a dia, porque a gente morava no interior, lá no Pará, no Brasil. E ali não tem muitos esses banquetes, né, essas Opções. ofertas, né, essas opções que temos aqui. E principalmente por se tratar de eu tento, sem querer ofender, mas um país de fé muito fria, onde as pessoas são muito leigas quanto à existência de Deus, É verdade. né? E meu filho percebeu isso e ele sentiu essa pressão muito grande que quis desistir várias vezes da faculdade. Então, assim, os seus filhos, será que eles sentem essa pressão? É igual você falou, está na fase de formação de caráter, de conhecimento, e aí vem aquelas ofertas, aquelas que fogem totalmente daquilo que foi ensinado dentro do lar ou dentro da igreja. Eu creio que o caráter já está formado nessa altura, Sim. nessa idade, né? E a palavra de Deus diz que nós devemos plantar a palavra no coração para que quando cresça não peque contra Deus. E é isso que nós fazemos, o Senhor fez, eu fiz. Sim.
Agora o livre-arbítrio está aí para todos. É. Eu tenho certeza que eu vou entregar 2 homens para a sociedade. Se eles vão se manter homens retos, corretos, honestos ou não, Aí é com eles. é uma decisão muito particular. E o que eu estou a falar não é para falar pelo seu filho, eu estou a falar dos Sim, meus. sim. Eu tenho certeza que a título de ensinamento, cobrança, enfim, desafios, eu vou entregar 2 homens honestos para a sociedade. Agora, o permanecer honesto, É uma permanecer decisão de cada um. cristão, a salvação ela é boa e ruim ao mesmo tempo porque ela é individual. E é individual, eu ia E aí falar nós agora. podemos observar no primeiro livro, né, o livro escrito primeiro, que foi o de Jó, erguendo altares e fazendo sacrifício pelos seus filhos. Ou seja, Exatamente. Sabendo que eles iam pecar, só né? que nós não fazemos cobertura espiritual. Na verdade, nós fazemos a cobertura espiritual dos nossos filhos, mas nós não decidimos a vida Exatamente. espiritual por eles, Se né? for, seria bom demais, né? É. Seria ótimo. Vale- seria ótimo. valeria a pena eu me Valeria. sacrificar para. Com certeza. Né? Com certeza. Mas, Se nós pudéssemos fazer alguma coisa para salvar a vida eterna dos nossos filhos, Próximo é seja o que fosse, nós o faríamos. próprio exemplo maior de Jesus Cristo, Pois. né? Que sacrificou por nós e mesmo assim ainda nós temos o livre-arbítrio de escolher servi-lo ou não. Isso tem a ver com amor, né? O amor não se compra e, como eu acredito, é uma decisão. O amor não é um sentimento, como a paixão. É uma O decisão. amor é uma decisão. E o amor mais genuíno que tem é aquele que não está preocupado com algo em troca. E Deus é tão magnífico que ele sequer se mostrou para que esse amor não seja influenciado por quem ele é. É. Então, Deus não se mostra, Deus se sente, né? Agora, cabe a nós querer sentir ou não, querer investir ou não, tomar a decisão de amar ou não. Então, isso é magnífico, porque só vem a Deus através de Jesus Cristo quem tem um amor genuíno. É. Mas assim, igual o senhor ama o seu filho de forma incondicional, sem exigir reciprocidade. Eu amo meu filho de forma incondicional. Mas o senhor quer o amor dele. Eu quero o amor dele, É mas isso. o amor do meu filho não ultrapassa o amor por Jesus Sim. e não me faz transgredir regras que são básicas. Exatamente. É o que eu falo, eu tô falando isso por quê? Porque muitas das vezes as pessoas falam assim, não, o amor de Deus por nós ele é incondicional. Aí eu acho que eu não preciso amar a Deus. Ele já me ama de forma incondicional, então eu não tenho que amá-lo. Mas Não ele tem quer dúvida. ser amado, sim. E é justamente a questão do livre-arbítrio. Ele colocou uma árvore do conhecimento do bem e do mal, uma árvore da vida e falou, Você escolhe. escolhe. É bom que aquela ali você não coma. É mais do que isso, não é? Ele nos ama de maneira tão incondicional que quando nós pegamos aquele saco cheio de pecados que somos nós, mas decidimos de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento seguir o caminho, a verdade e a vida, ele nos recebe do jeito que a gente está. E nos transforma, porque nós não permanecemos como estamos, mas ele nos recebe do jeito que nós estivermos. Eu creio. Do jeito que nós estivermos. Agora, Permanecer. depende de nós, não é? É isso. E pastor, deixa eu te fazer a pergunta que eu e o público quer saber. Força. O homem que chegou a Portugal é o mesmo Júlio, pastor Júlio de hoje? Não, eu acho que Uma versão Eu- melhorada? eu e os senhores não somos homens iguais ao ano passado. Concordo. Eu creio e tenho certeza absoluta, principalmente quando caminhamos com Cristo, que nós somos melhorados dia após dia, porque o Espírito Santo está em nós, né? Mas eu sou um homem cada vez melhor. E isso não é uma soberba, isso não tem a ver com concordo. envaidecimento. Não é Eu vaidade. acho que, como tudo na vida, as coisas evoluem. O telemóvel era desse tamanho e agora já está desse. Aí depois desse já não dava certo, precisou ser desse de novo, porque precisava caber mais coisa dentro, precisava ser mais dinâmico. Antigamente nós andávamos com guia 4 rodas, hoje nós já temos o GPS, as coisas evoluem. E nós, enquanto seres humanos, evoluímos junto. E a experiência ela vem todos. sempre. Em todos os aspectos, e nós, você falou num ponto muito importante, a experiência de ontem não é a mesma de hoje. Nós saímos para a rua para ensinar e aprender todos os dias.
É aquela velha história, ninguém toma banho 2 vezes no mesmo rio. No mesmo. Aquela mesma água, né? Não Porque é, com amanhã não é a certeza. mesma água e eu também não sou o mesmo. Não é mesmo. É muito simples para a gente fechar esse assunto. Nós vamos sair daqui mais enriquecidos. Ou seja, eu saio daqui um homem melhor do que entrei. Sim. Porque nós trocamos experiências, aprendemos uns com os E outros, aqui é o nos aprendizado que a gente. fortalecemos uns com os outros, né? Hoje eu sou eu perguntado, mas enquanto vocês respondem, enquanto vocês questionam, eu estou aqui me exercitando a ser alguém melhor, compreender mais, melhor, enfim. Concordo 100%. Eu Igual, também. igual essa semana eu vi. Vamos recomeçar do zero. Foi do zero, ninguém Nunca, recomeça. nunca. Não tem como. Nós não somos a mesma pessoa mais. É verdade. Adquirimos maturidade, sofremos com isso, então a visão nossa é outra, totalmente Sem diferente, dúvida. né? E assim, tem uma pergunta aqui, João, que eu não sei se aconteceu contigo. Eu não sei se você tá fugindo dessa pergunta. Quem Não, eu? Ele. não, é porque assim, pelo testemunho do Julião aí, eu vi que ele sempre foi um homem temente a Deus, lógico, com as suas limitações. Mas assim, já teve crenças que você precisou abandonar quando você teve esse reencontro verdadeiro com Cristo? Sim, inclusive houveram crenças limitantes que eu precisei abandonar antes. Eu amo muito a minha mãe e ela vem do funcionarismo público. O senhor falou um pouco sobre isso logo no início. E o meu sonho era entrar para uma Petrobras da vida, para uma empresa estatal qualquer e ter ali o meu pé de meia, porque eu ouvi durante toda a minha infância e adolescência o seguinte: meu filho, aqui é bom porque é certo, todo mês cai. É, É seguro? É. É o melhor para mim? Claro que não. É o que nos limitam. Então, eu deixei de empreender antes por essas crenças limitantes, né? Graças a Deus, com o movimento da vida e do mercado, eu compreendi que empreender era a melhor condição, principalmente se tratando de Portugal. Eu acho que empreender aqui em Portugal é o que te tira do patamar médio da sociedade e te eleva para eu concordo. outro nível. Outro nível. E quando eu falo outro nível, eu falo no outro nível de tudo, porque o recurso ele é importante, mas com o recurso você está mais tranquilo para gerir o seu tempo e o tempo não se compra com dinheiro, né? Então ter recurso para estar bem, para viver bem, para poder dividir a sua vida entre casa, família, trabalho, ministério, isso acontece quando nós temos um maior conforto financeiro Estamos aqui. nessa luta. Luta para conseguir chegar E a esse patamar. vão. Esse aí foi você quebrou aquela visão de aquário, É verdade. aquela limitação, aquela falsa segurança de um É o que o senhor concurso falou no público, início, é né? verdade. E às vezes a gente, para quebrar isso, meu amigo, sabe por quê? Eu contei até essa história no livro que eu escrevi, que é igual o peixinho Nemo. O peixe Nemo, ele estava dentro Enquanto do ele tá aquário, ali- enquanto ele estava ali, eu conversava com um encontro bacana, mas o Nemo queria algo mais. Ele queria. E ele foge do aquário e cai no oceano. É, Só que no oceano tem predador. também. Que ali não tem. E aí não tem como voltar mais para o aquário. É o que eu falo pra gente. Às vezes, quando a gente entra nessa vida, quando nós decidimos isso, é como aquele peixinho que vai para o oceano, meu amigo. Não tem mais volta. Agora E a gente não sabe o que vai. você vai cumprir o seu propósito, né? Você vai correr atrás dos teus sonhos, mas você vai estar cuidando porque tem predadores querendo É verdade. roubar os teus sonhos. E a tendência de nós sermos firmes contra os predadores é não negociar princípios fundamentais, né? O inegociável. Exatamente. Mas é isso que eu até assisti uma palestra sua, eu vi você falando sobre isso. Tem que ter esse fundamento, tem que ter Deus na sua vida acima de tudo para você tomar decisões corretas e plausíveis. Eu tenho um pastor lá do Brasil, lá, não sei se você conhece, da UAI Veículos, lá de Minas, está crescendo muito no Brasil hoje, em São Paulo, perdão, lá de Socorro, cidade de Socorro, em São Paulo. E ele fala assim, não é sobre negócio, é sobre pessoas. Então, às vezes, ele faz um negócio com um carro aqui, ganhando uma mixaria,
para poder ajudar uma pessoa, sabe? Se eu fico, ele ajuda mais do que ele Recebe. ganha. Mas com isso, o pouquinho que ele ganha de cada um tem se multiplicado na vida É dele. isso que é isso que eu ia chamar o senhor a atenção. Por que que o senhor acha que ele é bem-sucedido? Porque ele não está preso à condição monetária, a dinheiro, a recurso. Não está preso. Ele ouve a voz de Deus assim, E executa. e executa, Executa. sem dúvida nenhuma, porque o maior erro de nós, vamos falar dessa forma, é às vezes você não confiar 100% no que Deus te prometeu. Às vezes nós geramos dúvidas na nossa mente, porque será que foi Deus que me falou isso mesmo? Será que foi uma pessoa que veio me entregar essa palavra movido por um sentimento, porque conhece a minha vida, a minha situação? Ou será que eu estou ouvindo vozes da minha própria mente? E às vezes a gente se confunde. Eu tô a rir porque eu passo por alguns desafios com alguns irmãos. Eu e mais dois mentores somos líderes do grupo de empreendedores que existe lá na nossa igreja, né? E nós sugerimos empreender com propósito, né? E é engraçado que as pessoas põem em dúvida a voz de Deus, sabe quando? Quando Deus fala assim, ó, entrega algo a mais para Aí, aquela é aí família. que você pega. Vai ali e entrega para aquela congregação. É sempre Vai ali e faz por aquela pessoa. É rapidinho, quando ela tem que pôr a mão no bolso, muitos, não estou falando de todos, mas muitos pensam assim, será que é Deus mesmo? é verdade. E a verdade é que não, que Deus manda e a gente executa. Hoje, por exemplo, eu recebi a ligação de um grande amigo que caminha conosco lá e falou assim, Julião, como é que tá em tal lugar? Deus falou que eu tenho que ajudar com recursos lá. Eu falei para ele, dá uma segurada que daqui a 2 semanas você vai ajudar, que é quando nós vamos estar assim, assado, enfim. Mas pessoas já têm esse nível de entendimento, enquanto outras engatinham. Então, qual o conselho você daria para essa pessoa, para ela entender e ela perceber de que realmente ela tem um chamado de Deus maior do que o que ela está vivendo? Ouvir, ouvir. Estar com os ouvidos atentos e com os olhares da fé bem atentos também, bem abertos. Agora, Deus nunca vai nos chamar para o conforto. Na Bíblia mostra isso. Nunca chamou? Nunca vai chamar para o conforto. Na Bíblia mostra isso. Nunca chamou? Nunca vai chamar para o conforto. O Senhor fala, na Bíblia está cheio, está repleto de. Nunca chamou um varão preguiçoso, né? Se nós olharmos a vida de Abrão, na altura ainda era Era Abrão, Abrão. sai da tua tenda, da tua parentela e vá para um lugar que eu te enviarei. Ele não disse que é o lugar, Só sai. né? Então só vai. Nós temos outros. Deus não nos leva para o conforto. Gideão e Não, tantos temos- outros que Deus. Gideão escondido no lagar se tornou um grande homem sendo tão pequeno, Pois é. né? E então, se Deus chamou, vá, vá, porque eu posso garantir uma coisa para quem ouve a voz de Deus: você viverá. Eu não sei nem para que câmera eu olho, são várias, mas se você ouviu a voz de Deus, vá, porque você viverá os melhores anos da sua vida. Amém. Guarda isso. Porque, pastor, eu posso garantir que estar no centro da vontade de Deus é o melhor lugar em que nós queremos estar e deveríamos querer estar. Porque lá nós sabemos que é verdade, que é a vida, que ali é sempre bom, perfeito e agradável. E sempre será o melhor caminho. Porque Deus não nos chama para o pior. E quando a gente fala de algo grande, geralmente é desafio. Nunca é conforto. Pedro só viveu o milagre porque ele desceu do barco. A fé dele só aconteceu nesse sentido. E tantos outros homens, né, foram desafiados e cumpriram o seu desafio. Davi era o menor da sua família e nem estava quando ele foi apresentar, quando a família foi apresentada a Samuel. Ou seja, se nós recebemos um chamado, eu volto de novo a olhar para a câmera, vá, porque Deus não escolhe os melhores. Ele escolhe os corações dispostos e disponíveis. Então vá, porque é do pequeno que ele faz o grande. Ele se estabelece na nossa fraqueza. Isso é maravilhoso. Não há coisa melhor. E é a pergunta que a gente faz desde o primeiro podcast aqui: como eu faço para ouvir a voz de Deus? E aí até falei aqui na semana passada.
Eu tenho certeza que você pode dar um grito no meio lá da igreja e o seu filho está lá fora e ele ouve e reconhece a sua voz. Não é isso? É bíblico, né? É bíblico. Então, assim, o que faz para uma pessoa reconhecer a voz de Deus é ter relacionamento com Ele, é ter Exatamente. intimidade com Ele. E as ovelhas sempre ouvirão a voz do seu Do pastor. seu pastor. Exatamente. Então, é isso. Ah, como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? É porque as pessoas estão procurando ouvir tantas vozes por aí, tantas profetadas, né? Tanto eis que te digo, às vezes confunde e a pessoa fica sem saber como tomar uma decisão. E eu sempre falo, ouvir a voz de Deus parte de um processo de relacionamento, de intimidade com Ele, onde todos os dias você vai estar com Ele, você vai passar a ter a sensibilidade de saber e ouvir a voz dele e reconhecer a voz dele. Exatamente. Eu não tenho a rica oportunidade de estar com o senhor sempre. Provavelmente no meio da multidão, se eu chamar, pastor, Eu vou o ficar. senhor. Mas se o Anderson, que caminha com o senhor há muito tempo, te chamar, pastor, aquela voz o senhor reconhece. Isso. Intimidade, Intimidade. proximidade. O reconhecimento vem nisso, né? Então fica fácil perceber por que o senhor reconhece a voz dele, porque vocês estão juntos, vocês estão próximos, vocês estão conectados. E com Deus é a mesma coisa. Deus é a mesma coisa. Quanto mais eu me achego a Ele, mais Ele se inclina a mim e mais eu consigo ouvir a sua voz. É isso. Deus é perfeito, Deus é maravilhoso. Pastor, eu queria que você deixasse um recado para a pessoa. Como a pessoa permanecer firme se ela não consegue ver resultados? Até na empresa não é fácil, né? Não é fácil. O deserto dela tá demorando a passar porque ela ainda não aprendeu o que é necessário aprender. Só tem dois caminhos. Eu sugiro um. O primeiro caminho que eu não sugiro para ninguém é a desistência, né? Que Eu não nunca vai ser sugiro, uma opção. mas nunca vai ser uma opção, mas ela existe e precisa ser falada. Infelizmente. O segundo caminho é compreender na dor o propósito. Compreender na escassez qual é o projeto de Deus. Fazer uma releitura sobre tudo aquilo que a gente está a passar e o que a gente precisa aprender com aquilo. Porque, como eu disse lá no início, tem deserto que vai durar 40 dias, tem deserto que vai durar 40 anos, né? Nós temos os dois na Bíblia. Cabe nós compreendermos mais rapidamente ou não para sair dele. E hoje na oração foi pregado uma coisa bem parecida. Como seria se você fosse coroado como rei, como Davi foi, e demorar tanto tempo para ser governante? Propósito de Deus. Eu, pensando com o olhar humano e respondendo com a máxima honestidade possível, eu ia tentar pular algumas etapas, mas ia me perder no processo e não ia acessar o projeto de Deus, porque provavelmente eu me precipitaria em algumas ações, mataria, Tentaria cortar etapas, né? Que é do ser humano, cortar a né? etapa de uma maneira até autoprotetiva. Ele poderia ter matado Pular. Saul, né? Para ter mais Ele rápido teve acesso. Saul na mão e ele saberia que fazendo isso, cumprindo isso, ele acederia mais cedo ao trono, né? Porque guerras para ele não eram um problema, ele era Um guerreiro, verdadeiro mais guerreiro. do que isso, ele era um ungido do Senhor Ungido, e ele um não escolhido. perdia nas batalhas. Mas ele recebeu a orientação divina de se manter no centro da vontade de Deus. E eu acho que ele cumpriu bem esse papel. As coisas de Deus, elas são, É, às vezes, Espírito Santo. inexplicáveis, né? Porque você vê, a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Segundo o Deus, coração de Deus. mas Deus não permitiu ele construir o templo. Qual o motivo disso? Eu creio teologicamente que Davi foi comparado segundo o coração de Deus. Eu concordo com o que a Bíblia diz, obviamente, porque ele tinha capacidade de regenerar e de se despir de toda a vaidade e de abrir o seu coração e com o grito da alma implorar por perdão. Ele trocava todo o reino, tudo que ele tinha
pela presença de Deus. Ele não terceirizava a culpa. Ele não colocava a culpa em ninguém. Exatamente. Então ele era um exímio arrependedor. Eu gostaria de me arrepender nos meus erros como Davi e atingir esse nível de coração. Porque é muito fácil a gente estar com o coração alinhado quando está tudo bem. É Quando verdade. não tem lutas, batalhas. E por mais que Deus o amasse como o amou, ele não poupou a vida do filho e não deu a ele a rica oportunidade de cumprir a construção do templo. Mas permitiu que Davi juntasse os despojos, preparasse o caminho para que Salomão fizesse esse templo. E ele não era um homem iníquo, De jeito nenhum, mas porque transgrediu. Né? justamente o que eu ia te falar, ele se arrependia desse pecado e esse aqui ele não Não cometia cometia mais. mais, exatamente. Então é isso que fazia a diferença. É a diferença de hoje em dia, né? Meu pecadinho que eu vou sempre fazer e vou lá e peço. Pecado de estimação falado. É. Mas voltando a Davi, nós podemos aprender uma coisa também. Que Deus é amor, mas seu trono é de justiça. Eu ia falar agora, mas ele é justo. Ele não negligenciou a justiça para Davi porque o amava. Pelo contrário, é como nós enquanto pais. Eu costumo criar um paralelo sobre a nossa vida enquanto pais para com os nossos filhos de como Deus age conosco. O teu filho é teu filho. Você vai amá-lo sempre, mas se ele cometeu uma falha, ele vai ter que pagar e você, como uma pessoa correta, honrada e honesta, vai entender que é o período dele pagar por aquilo. Ponto. Assim como Deus é pai, faz isso com a gente, até hoje. Exatamente. Então, ali Davi nos ensina, né, que a justiça vem para todos. É. E isso não é uma escolha. Não, é a lei da semeadura. Mas é o mesmo que o filho fala assim, não pai, pode me punir, faça o que o senhor quiser, mas não Só não tire deixa da de sua estar presença. comigo. isso. Exatamente. Aí é o coração que ele Não é tinha, isso? né? É isso. E esse é o por isso- coração segundo Deus. Porque a gente falou aqui na semana passada, Saul praticamente cometeu Um um pecado. pecado, assim. Então é por isso que eu falo assim, ele não era um homem iníquo, De jeito nenhum, Porque mas transgrediu. Né? justamente o que eu ia te falar, ele se arrependia desse pecado e esse aqui ele não Não cometia cometia mais. mais, exatamente. Então é isso que fazia a diferença. É a diferença de hoje em dia, né? Meu pecadinho que eu vou sempre fazer e vou lá e peço. Pecado de estimação falado. É. Mas voltando a Davi, nós podemos aprender uma coisa também. Que Deus é amor, mas seu trono é de justiça. Eu ia falar agora, mas ele é não- justo. Ele não negligenciou a justiça para Davi porque o amava. Pelo contrário, é como nós enquanto pais. Eu costumo criar um paralelo sobre a nossa vida enquanto pais para com os nossos filhos de como Deus age conosco. O teu filho é teu filho. Você vai amá-lo sempre, mas se ele cometeu uma falha, ele vai ter que pagar e você, como uma pessoa correta, honrada e honesta, vai entender que é o período dele pagar por aquilo. Ponto. Assim como Deus é pai, faz isso com a gente, até hoje. Exatamente. Então, ali Davi nos ensina, né, que a justiça vem para todos. É. E isso não é uma escolha. Não, é a lei da semeadura. É o mesmo que o filho fala assim, não pai, pode me punir, faça o que o senhor quiser, mas não Só não tire deixa da de sua estar presença. comigo. isso. Exatamente. Aí é o coração que ele Não é tinha, isso? né? É isso. E esse é o por isso- coração é. segundo Deus. Porque a gente falou aqui na semana passada, Saul praticamente cometeu Um um pecado. pecado, assim. Então é por isso que eu falo assim, Deus ele vê muito a intenção do coração. Deus é o som dos nossos corações, Claro. porque o que vale é a intenção do coração. Não que basta ter um coração bom intencionado, óbvio que não. Mas assim, Saul, ele era um homem que ele tentava justificar, ele terceirizava os erros dele, o pecado dele, e ele queria fazer aquilo que Deus não permitia ele fazer, E mesmo assim, ele sabendo, que foi o que quebrou ele, vamos dizer assim. Na verdade, eu acho que então houveram dois pecados, porque o que o afastou de Deus, e, na verdade, o que o Espírito fez com que o Espírito de Deus se afastasse dele, foi a vaidade, né? Sim. Glória própria, né? Quando ele ganhou dos Amalequitas, ele transgrediu as ordens de Deus através do profeta Samuel, né? Repartiu os despojos e essas coisas todas, e resolveu criar um monolito em
em memória da casa de Saul e Sim. não do verdadeiro dono de toda a glória. Então ali começou a queda dele, E- na minha Ele opinião. esqueceu que Exatamente. Deus era Deus e. Simplificando, ele prestou um culto A ele a ele mesmo. mesmo. É isso que é o orgulho, né? Vaidade. Eu acho que até hoje isso vem acontecendo. Todo mundo que tem assim esse certo poder nas mãos, que é eu ter o dinheiro para fazer que eu quiser, às vezes você acaba esquecendo da palavra de Deus e por que que a gente está aqui. E acaba querendo ser o próprio Deus. É verdade. É o orgulho. O orgulho hoje em dia, o que mais derruba pessoas hoje em dia é a questão do orgulho. Eu presenciei uma pessoa no Brasil agora que sofreu muito por causa do orgulho. Não reconhecer que tinha errado, não reconhecer que tinha pecado. E isso mata qualquer ministério, mata qualquer pessoa. É verdade. É uma pena, né? Mas eu durante muito tempo estive nesse lugar, né? Mas graças a Deus, Deus me colocou no lugar certo da história, né? Agora, tem oportunidades que a gente não consegue enxergar sozinho. E aí eu volto a dizer, existem pessoas que estão aqui dispostas e disponíveis para cuidar de outros. E nós, enquanto pessoas, seres humanos, nós não podemos poupar o nosso tempo e deixar que aquela pessoa vá para o buraco. Isso é uma falta de lealdade. Então Deus às vezes levanta pessoas como o senhor, como eu, não para estar em cima de um púlpito pregando uma palavra no domingo, mas é cuidando daquela ovelha que está perdida. Porque nós aprendemos que nós largamos as 99 em busca de uma. E esse é o ID que ele nos ensinou. E é o ministério que ele nos confiou. É isso. Eu penso da mesma forma. Só que uma coisa que às vezes entristece a gente, pastor, e eu não sei se você tem essa mesma visão, é a questão de muitas igrejas hoje, elas constroem muros ao redor do seu nome, da sua placa denominacional, do seu ministério, e às vezes ela não permite que. E aconteceu muito isso lá no Brasil com algumas igrejas. Às vezes, por exemplo, eu quero pregar numa igreja tal, o pastor me convida, mas o meu pastor ou a minha cobertura ela não permite. E aqui acontece isso também, inclusive porque eu já convidei pessoas para estarem com a gente aqui. E falei assim, eu vou consultar a minha liderança. Ah, minha liderança não liberou, não permitiu, então tá. As pessoas estão presas a isso porque, só acho, na sua visão, só acha que é correto isso? Ou seria tratar as igrejas como uma franquia, como uma empresa? Eu não costumo falar muito da estrutura eclesiástica dos outros, Sim. mas creio que a Igreja de Jesus Cristo é uma só. É isso que eu creio. Ela não tem placa, ela não tem religiosidade. Cor, que geralmente hoje a cor importa muito. Branca, pretas, Pois, ela não tem não cor. tem isso, não tem cor. O que ela tem é Jesus Cristo no centro de todas as coisas. Só que, infelizmente, alguns de nós, enquanto homens, resolvemos criar alguns dogmas internos e trazer religiosidade para o sagrado, trazer religiosidade, doutrina humana para aquilo que é sagrado. E essa inversão de valores causa esse tipo de problema. Eu, graças a Deus, eu estou muito livre sob a liderança do meu pastor, do pastor André Chalit. Ele dá-nos uma liberdade cristã, porque o fato de eu estar aqui hoje conversando com vocês não vai me tirar do foco do que eu tenho enquanto congregação. Pelo contrário, vai ajudar aqueles que vão nos É assistir verdade. de alguma forma. Alguns às vezes precisam ouvir uma palavra aqui, ter um encorajamento ali, entender que é possível vir para Portugal, sobreviver numa primeira etapa e viver as bênçãos de Deus numa segunda, né? Então, assim, eu penso que não é cristão esse tipo de atitude, e sim religioso. E eu busco estar sempre fora do ambiente religioso, porque não é isso que Deus quer da sua igreja. Amém. Amém. Por isso o senhor está na igreja é atitude. É isso. Eu estou na igreja que o Senhor quer que eu esteja. A Atitude é uma casa que veio para nós
nesse período que eu falei em que a minha esposa estava doente, a tia dela congregava na Atitude Sede lá da Barra e foi informada que os pastores estavam vindo para cá e era o pastor André Chalite, a pastora Patrícia, que é uma pastora incrível, Uma ela benção. ela é uma cuidadora inigualável. E desde lá do Brasil eles já oravam conosco, fazia parte desse círculo de oração. E ela fazia questão de mandar orações para mim e falar: olha, bota no ouvido da tua esposa aí, como é que ela tá? Olha, você não me disse nada hoje, como é que ela tá? Isso antes de Isso, vir. isso é muito importante, porque tem Antes de gente. vir. Isso é Antes de, pastoreio. de, É de verdade. ser uma igreja muito grande, né? A pessoa se Então sente tem cuidada, né? um feedback por trás disso. Então, assim, esse amor que alcança, esse sentido de família, porque lá nós costumamos dizer que nós não somos uma congregação, uma igreja para congregar, nós somos uma família para pertencer. E nós damos esse sentido de família, É né? verdade. E eu me sinto em casa. E quando eu fui no segundo culto que a igreja fez aqui, haviam 22 membros numa sala de hotel. Eu vi verdade e quero estar lá até quando Deus me disser que eu preciso ir para outro Amém. lugar. E- Porque eu também não me sinto preso à congregação, o meu pastor não me sugere me manter preso lá. Nós somos uma igreja com a característica de envio, então onde Deus quiser, é lá que eu quero estar. Mas eu me sinto muito em casa. E a Igreja Batista Atitude do Porto é a congregação do coração. Ali é onde eu me sinto em casa, realmente. Com o tempo que a gente tem de caminhada, às vezes a gente sabe distinguir o emocional do espiritual. Mas ali na igreja de vocês, a gente sente uma presença de Deus A muito presença é muito grande. forte. Muito grande mesmo, assim. E às vezes que eu fui lá, eu fui sair bem edificado dali. E bem impressionado e bem tratado por vocês, assim. Por isso que eu tenho um amor e um respeito. E por isso que a Igreja Atitude hoje já está crescendo. Nós, realmente, nesse momento, somos a igreja que mais cresce em Portugal. Não sei na Europa, mas em Portugal tem essa certeza absoluta pelos números, né? E eu acho que a igreja é o espelho do seu líder, né? Nós temos um anjo da igreja lá, que é o pastor André e a pastora Patrícia, que são gente que fala a verdade. Você vê verdade nos olhos, vê amor no coração. E isso acaba movendo o Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai estar onde há verdade, onde o nome dele é glorificado, né? Esse é o segredo. E o segredo é exatamente esse, é ser verdadeiro, entregar um culto com amor, às vezes uma exortação com carinho, com coração, mas exortando, mas nunca abdicar da palavra de Deus. E eu acho que se nós estamos lá e temos esse aumento, é porque lá é sim pregado com verdade a palavra É de colheita. Deus. Colheita daquilo que está sendo Eu plantado. volto a dizer, a colheita ela é relativa, né? Muitos de nós acaba compreendendo através de números, porque é mais fácil, é mais visível, né? Mas ali há a presença de Deus, porque realmente quem sobe naquele púlpito sobe para falar a verdade e para pregar Jesus Cristo, assim como ele nos ensinou. É isso. E o mais importante, a pessoa entra lá e sente esse impacto. Sente. Nós temos exatamente esse tipo de feedback. Só que começa na igreja, mas não termina lá. E eu acho que a continuidade vai além disso. É muito importante. Por quê? Nós temos o grupo de vida, né? As células, como chamam no Brasil. E é ali que as pessoas são extremamente cuidadas. Porque imagina, para os nossos pastores principais, hoje nós somos mais de 600 membros e cuidar de todo mundo seria impossível, né? Mas caminhar em pequenos grupos, assim como Atos nos ensina, Atos dos Apóstolos, nós fazemos essas reuniões nas nossas casas e cada casa uma igreja, cada líder um pastor, cada casa salva vidas. E ali começam com um grupo de 4, 5 pessoas, pessoas que vêm porque estão mais próximos, são cuidadas, recebem esse amor, recebem esse carinho, são curadas e começam a cuidar de outras pessoas. Isso acaba sendo É isso. É um um movimento. movimento que não tem fim, ele só tem ponto de partida, mas ele nunca vai ter um ponto de chegada. Porque é como eu falei sobre as sementes, a gente sabe que quando planta uma, mas não sabe o que aquela uma vai dar.
E o amar dentro das casas das pessoas, nos pequenos grupos, faz com que toda a igreja esteja coberta. Entende? Só que não precisa do pastor para cobrir as 600 pessoas, ou as 700, ou daqui a pouco 2, 3, 5 mil. Não precisa, porque em cada casa tem uma família cuidando e sendo cuidada. Eu Então, esse tenho, amor transborda. eu tenho acompanhado e vi esses dias como está sendo muito importante o bazar que eu tenho acompanhado e também a doação de alimentos lá. Que eu quero que você também, dando a oportunidade, para quem não sabe, né, como faz para estar doando, estar ajudando. Nós temos uma ação social e ela é mantida pelos membros da própria igreja. Nós não temos, nesse momento, nenhum recurso externo. O que nós fazemos nós temos um grupo lá que cuida dessa parte e faz um trabalho incrível já há algum tempo. E os líderes mandam para cada grupo de vida, ou seja, para cada célula, aquilo que é necessário recolher naquela célula. Isso eu achei muito importante. Aí eles pedem lá o shampoo, o biscoito maisena e o leite em pó para uma, para as pessoas não doarem sempre a mesma coisa. Para o outro é o arroz, o feijão e o óleo, para o outro é isso. E no final das contas, eles conseguem manter um abastecimento para gerar uma quantidade X de cestas básicas. As nossas cestas básicas são incríveis. São incríveis. Eu tenho acompanhado. São incríveis. Elas vão com pasta de dente e vão com Até escova de dente. sim. Vão com Produtos de limpeza. não é Que só o básico, né? uma cesta além completa. de não ser o básico, se o produto vier violado, furado, é checado se está dentro do prazo de validade. A verdade é que nós não damos qualquer coisa, porque nós não gostaríamos de receber qualquer coisa. Então, graças a Deus, esse movimento tem crescido, as pessoas têm ajudado bastante e as famílias têm sido cobertas, graças a Deus. E a importância da internet nisso. Porque através de um vídeo que eu vi como que tem muitas pessoas que querem ajudar e não sabem como. E a Atitude está fazendo esse trabalho sensacional. É verdade. A gente sentiu essa dificuldade aqui ainda porque pelo fato das pessoas trabalharem, muitos da nossa igreja, todos da nossa igreja trabalham muito. Trabalham assim em horários distintos. E às vezes tem essa dificuldade de se Isso fazer. que me impactou quando eu cheguei. Uma célula em casa. Não tem mesmo esse tempo, porque geralmente quando a gente vai uma oração de uma igreja, de um ministério, tem menos de 10 pessoas. Por quê? Não porque não querem, porque não podem. Trabalhando. Nós É o temos papel do imigrante aqui, né? Nós temos uma característica enquanto imigrantes, é chegar e aceitar qualquer coisa, sem vaidade. É assim que tem que ser. É isso. E os horários nunca são os melhores, porque nós cobrimos uma Infelizmente. etapa que é deixada para trás pelos nativos, não é? Tapa buraco. Não, todo mundo tem que começar por algum lugar. Eu volto a dizer, eu também comecei trabalhando como ajudante de trolha, né? E eu acho que tem que ser assim mesmo. Agora, eu creio e oro para que essas pessoas encontrem o seu equilíbrio financeiro para que elas possam dar atenção devida para os seus devidos ministérios, né? E assim nós temos uma igreja viva. Priorizar, né? Tem que priorizar Deus. Você tem mais alguma pergunta? Não, acho que a gente fugiu totalmente do que a gente... Mas foi uma Sabe coisa... por que é bom? Porque assim vocês me chamam de novo. É isso, a gente tem muita coisa ainda para perguntar. E agradecendo a presença do pastor, quero que o pastor olhe, que eu tenho certeza que esse podcast vai tocar muita gente, principalmente imigrantes. Amém. Olhar para essa câmera aqui e deixar um conselho, uma dica, um versículo que mexeu e mexe muito com você. Existem vários, né? Mas para o imigrante, seja forte e corajoso, não temas, porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo. Josué nos ensina, através dessa palavra, que não há o que temer quando estamos com Cristo. E um sábio teólogo falou uma vez que nós com Deus somos sempre maioria. Eu já deixei de temer quando eu compreendi o que é viver sobre a graça de Deus. Então não perca essa oportunidade de compreender o caminho, a verdade e a vida. Se você já é alcançado, não tema.
Se você ainda não compreendeu o que é esse amor, eu te convido a vir aqui nessa igreja, fazer parte dessa família que aqui está. A IBM está de portas abertas aqui em Campanhã, no número 663, na rua Justino Teixeira. Justino Teixeira. Vem cá ser amado, vem cá ser ensinado e vem cá ter a tua vida transformada, não pelos pastores que aqui estão, eles vão te auxiliar, mas pelo Deus que rege essa casa. Amém. Amém. Eu quero agradecer em nome da família Atitude, quero agradecer também de maneira pessoal. Para mim é uma honra poder estar aqui com os senhores. Pastor, nós já tivemos algumas oportunidades de conversar e se conhecer. Anderson, é um privilégio te conhecer melhor. E contem comigo sempre Amém. que puder, não só para estar vindo a um podcast, mas para o que for necessário, Sim. principalmente por aquilo que as câmeras não captam, né? Sim. Porque esse é o nosso maior e melhor E ministério. já contei com E o que é o senhor, mais já- importante. Já contei, eu Já sei que posso contou contar. e pode contar, realmente, pode contar. E eu oro para que Deus possa abençoar essa casa, Amém. A gente para que as recebe. pessoas compreendam que essas portas estão abertas para eles que estão lá fora, porque a igreja ela não é feita para quem está dentro, ela é feita para os que ainda não conhecem É verdade. o amor de Deus. Então que essas portas estejam abertas sempre, cada vez mais largas, cada vez maiores, porque muitas pessoas precisam conhecer o amor no qual vocês falam, pregam e vivem aqui dentro. Eu espero Verdade. que, assim como eu, vocês aprenderam muito com esse pastor empresário e uma pessoa de um coração que eu particularmente estou conhecendo hoje, um coração imenso, e que as suas palavras não sejam em vão enquanto a sua fé, porque a sua fé ela jamais deve ser enfraquecida. Amém. Eu só quero agradecer. O Julião aqui é um cara que Deus colocou na minha vida. É uma pessoa que eu tenho um imenso respeito e admiração. Obrigado. Desde a primeira vez que eu te vi. Isso é verdadeiro, né? A gente testifica o Espírito que é em mim, que é no Senhor. E nós somos muito gratos pela tua presença. Sei que nós fomos edificados. Quem está em casa foi edificado, sim, através do teu testemunho, da sua visão de reino. Mas assim, eu quero já externar meu convite Sim, aqui, sim. pastor Alexandre, pastor André Chalit, se tiver uma vaguinha na sua Uma agenda, oportunidadezinha vem falar só, uma horinha pra gente. Já vocês vão estar recebendo o pastor Rogerinho aqui também. Sim, Ele é faz um um convidado trabalho. que eu também tô Estejam ansiosos. ansioso. Mais isso. do que por mim, porque Próximo. ele tem coisas incríveis para conosco. falar. Sábado vai estar aqui. Ele faz um trabalho maravilhoso no Paquistão, livrando, resgatando famílias, porque Deus veio para todas as pessoas e Jesus Cristo nos ensinou isso. E aquele homem tem um amor no coração que é o Imenso. amor de Deus, né, na sua forma mais genuína. Então já fica aqui o meu convite para receber o nosso colega aqui, o pastor Rogério. Nosso próximo episódio. No próximo episódio, vocês podem ter certeza absoluta que vocês vão ver e ouvir muito do amor de Cristo através da vida desse homem. Porque o chamado que Deus deu para a vida dele é um chamado extremamente desafiador. Ir ao Paquistão, livrar pessoas que estão na condição de escravo, pagar pela vida delas simplesmente para libertá-las. Se nós não vemos Deus através dessa vida, através desse isso gesto, se nós não reconhecemos Jesus Cristo através desse movimento, onde estão os nossos olhos? Então, encham seus corações de expectativa e não percam o próximo encontro. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, eu Glória a Deus, agradeço. que benção. E é isso, querido. Eu sempre gosto de deixar esse texto que ele fala muito no meu coração, Efésios 3:20, que Deus ele pode te dar muito mais daquilo que você pede a Ele, e muito mais daquilo que você imagina. Então, o nosso Deus ele é perfeito e Ele sabe de todas as coisas. Amém? Então, Amém. querido, se você gostou desse episódio, compartilhe aí com alguém, se inscreva aí no nosso canal, nos sigam lá nas redes sociais, no Instagram, TikTok, Facebook. Tá devagar, mas a gente tá crescendo. Mas a gente chega lá. E que Deus abençoe sua vida e eu espero que você tenha sido edificado. E até o próximo. Valeu? Muito obrigado. Deus abençoe. Deus te abençoe. Viu? Muito obrigado e parabéns.